Vamos mergulhar hoje numa história e tanto, sabe? Uma história sobre segredos de família, um teste de lealdade e uma chance, talvez a última, de consertar um erro terrível do passado. A gente vai direto para Gênesis, capítulo 44. E a história toda nos joga uma pergunta bem no nosso colo, uma pergunta que vai guiar toda essa nossa análise. Até onde alguém iria para corrigir um erro do passado? É bom ter isso em mente enquanto a gente acompanha cada passo dessa trama. Então, a cena começa com todo mundo respirando aliviado. Os irmãos de José, sim, aqueles mesmos que o venderam como escravo anos atrás, estão finalmente saindo do Egito com os sacos cheios de comida. Eles acham que, ufa, acabou. Mas mal sabem eles que José, que agora é um governador superpoderoso, preparou um último e decisivo teste. Olha só a frieza e o cálculo no plano do José. Ele não quer só testar, ele quer recriar a pressão do passado. O dinheiro é devolvido para criar confusão, claro, e aí vem o golpe de mestre. A sua própria taça de prata pessoal escondida bem na bagagem de Benjamim, o irmão caçula, o queridinho do pai. A armadilha, olha, tá perfeitamente montada. E eles partem. Dá para imaginar o som dos jumentos na estrada de terra, deve ter soado como música para os ouvidos deles. Aquela esperança de rever o pai, a sensação de missão cumprida. Só que tem uma sombra se aproximando no horizonte. E essa paz toda tá com as horas contadas. Pois é, o alívio dura pouco. Uma nuvem de poeira começa a crescer na estrada atrás deles. É o administrador de José. O coração deles deve ter gelado. A esperança vira pavor num piscar de olhos. A armadilha tá se fechando. E a acusação vem como um soco no estômago. Por que vocês retribuíram o bem com o mal? A ironia aqui é brutal. Anos atrás foram eles que traíram o próprio irmão. Agora são acusados de trair o homem que salvou a família toda da fome. É o passado batendo na porta. E com força. E eles, certos de que são inocentes, fazem um juramento super precipitado. O mais interessante aqui é a ironia trágica da coisa toda. Eles oferecem a vida do culpado e a própria liberdade, sem fazer a menor ideia de que o culpado já tinha sido escolhido por José. Essa confiança toda está prestes a virar desespero puro. A busca começa, e a tensão, nossa, dá para cortar com uma faca. O administrador vai do mais velho para o mais novo, bem metódico. Cada saco que ele abre e não encontra nada é um alívio de um segundo, que logo vira mais ansiedade. A busca continua, saco por saco, implacável, até chegar no último, o de Benjamim. E então, o desastre. A taça de prata brilhando no meio dos grãos no saco do Benjamim. Não podia ser em qualquer saco, tinha que ser no dele, no do filho caçula, a alegria do pai idoso. Naquele momento, o mundo dele simplesmente desaba. O silêncio deve ter sido ensurdecedor. A reação deles é imediata e, o que é mais importante, é unificada. Rasgar as vestes é um sinal de luto, de desespero profundo. Ninguém discute, ninguém tenta abandonar Benjamim para salvar a própria pele, não. Juntos, eles voltam para a cidade para enfrentar o que vier pela frente. Uma mudança enorme se a gente comparar com o passado. De roupas rasgadas, com o coração em pedaços, eles fazem o caminho de volta. Não tem outra opção. Eles voltam para a cidade, não mais como comerciantes, mas como prisioneiros, para encarar o homem que agora tem a vida deles nas mãos. José dá o seu veredito. E olha, à primeira vista parece até uma proposta generosa, mas na verdade é a oferta mais cruel que ele poderia fazer. Ele dá a eles a chance de fazer exatamente o que fizeram com ele anos atrás, abandonar um irmão para salvarem. Voltar para casa em paz, nessas condições, seria uma tortura para o resto da vida. Agora fica bem claro, né? A taça é só um detalhe, um pretexto. A questão aqui nunca foi sobre roubo, mas sim sobre caráter. Será que os irmãos realmente mudaram? Eles vão abandonar Benjamim para se salvar, do mesmo jeito que fizeram com José? O teste final, de verdade, começou agora. E é nesse exato momento, de crise, de beco sem saída, que um irmão dá um passo à frente. Não é o mais velho, Rúben, é Judá. E o que acontece a seguir, gente, é o clímax emocional de toda essa saga familiar.
Judá se aproxima. O mesmo Judá que um dia sugeriu: "Ei, vamos vender o José como escravo?" Esse mesmo homem agora se coloca entre seu irmão mais novo e uma vida de escravidão. Esse é o ponto de virada de toda a história. O discurso do Judá é comovente. Ele não tenta provar que Benjamim é inocente. Pelo contrário, ele apela para a compaixão. Ele descreve o amor do pai, Jacó, e explica como a vida do velho está literalmente ligada à vida do menino. Perder Benjamim seria o mesmo que matar o próprio pai de tristeza. Uma dor que Judá conhece muito bem, porque foi ele quem causou essa dor da primeira vez. O que a gente vê aqui é a expiação na sua forma mais pura, o ato de reparar um erro. Judá não está só tentando salvar o irmão, ele está tentando curar a ferida que ele mesmo abriu na família e na própria alma, décadas atrás. E então vem o clímax. Judá se oferece como escravo no lugar de Benjamim. O mesmo homem que um dia achou uma boa ideia vender um irmão por umas moedas de prata, agora oferece a própria vida para salvar outro. É um sacrifício supremo. E aqui está a transformação completa. O mesmo homem cuja ganância levou à venda de José, agora demonstra um altruísmo que, nossa, vai além de qualquer expectativa. Ele passou de agressor a protetor, do egoísmo ao sacrifício total. A história continua, claro, mas é essa transformação do Judá que muda o rumo de tudo. E nos deixa com essa pergunta para refletir. Até que ponto um ato de sacrifício pode, de fato, apagar as marcas do passado e reescrever o destino de alguém? A jornada de Judá parece sugerir que a redenção, ela é sempre possível.